Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, doutor procurador-geral da República, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, hoje, em nome da Proifes, amicus curiae formalmente habilitado nos autos desta ADI 6565, de relatoria do ministro Edson Fachin, postulo nessa oportunidade o entendimento e a compreensão da matéria esboçada pelo Partido Verde, que ajuizou essa ação contra o artigo 1º da Lei Federal número 9.192 de 1995, que regula o processo de escolha dos dirigentes universitários federais, e também contra o artigo 1º do decreto número 1916 de 1996, que igualmente regula o processo de escolha dos dirigentes de instituições federais de ensino superior. São os comandos infraconstitucionais que disciplinam a eleição dos professores que se habilitam numa concorrida disputa eleitoral interna a formar a lista tríplice que chega ao presidente da República para que dos três nomeie, até então, o mais votado dessa disputa para o cargo de reitor da universidade, das universidades federais. É o objeto dessa ADI 6565, a partir do momento que o presidente da República ele interrompe essa convenção constitucional, essa praxe constitucional, essa prática consolidada no tempo a partir de todos os presidentes da República que o antecederam, de nomear o mais votado da lista. O presidente ele interrompe essa maneira que o Poder Executivo tinha de realizar a autonomia universitária, lançado no artigo 206 da Constituição Federal e também no artigo 207, e a partir daí ele chama para si o comando do artigo 84, inciso 2º da Constituição, que lhe entrega competência para exercer a direção superior da administração federal. Portanto, o atual presidente ele interrompe esse costume constitucional de realização pelo Estado da autonomia universitária, respeitando o resultado das eleições da universidade, nos campi, e nomeando o primeiro, e passa a nomear os derrotados, passa a nomear os que ficaram para trás, passa a nomear aqueles que o campus não quis como primeiro colocado na disputa para reitor. A partir daí é que essa ADI 6565 se coloca. O primeiro ponto que dividimos com vossas excelências em nome da Proifes é o contexto do caso. O contexto, ele ilumina, conforma, orienta a formação de precedentes em Supremas Cortes, como Suprema Corte o Supremo Tribunal Federal. E o contexto desse caso é um contexto de intenso processo de desinstitucionalização do Ministério da Educação. Veja que o Supremo Tribunal Federal, em maio de 2020, pelo ministro Alexandre de Moraes, determina que a Polícia Federal tomasse o depoimento do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que explicasse suas declarações feitas, intimidatórias dessa Suprema Corte, feitas num espaço de uma reunião ministerial. No mês seguinte, no habeas corpus 186296, o Ministério da Justiça e Segurança pede a suspensão da oitiva ou a retirada do referido ex-ministro da Educação da relação dos depoentes do inquérito 4781, que apura a divulgação de notícias falsas, ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. A sequência, há uma troca no Ministério da Educação
mas não muda-se o processo de desinstitucionalização da pasta. Em outubro de 2020, passa a tramitar no Supremo, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, a PEC 9209, por meio da qual a PF, a Polícia Federal, fica encarregada de colher o depoimento do novo ministro a respeito da entrevista em que teria proferido manifestações depreciativas à comunidade LGBTQI+. Portanto, é um quadro que serve de contexto para a presente deliberação dessa Suprema Corte. A ADI 6186, ajuizada pela OAB, questionando dispositivos do decreto da Presidência da República que extinguem cargos em comissão e funções de confiança nas instituições federais de educação. A DPF 698, 699 e 700, de relatoria do ministro Gilmar, que questiona a revogação pelo ex-ministro da Educação da portaria que previa a adoção de políticas de inclusão de negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência nos programas de pós-graduação. Então, há um quadro claro, né? Mesmo em 2021, em março, partidos políticos questionaram o fato da CGU ter imposto a 2 professores da Universidade Federal de Pelotas o compromisso de não proferir manifestações de desapreço ao presidente da República no local de trabalho. A DPF 800 foi distribuída ao ministro Ricardo Lewandowski, assim como a ADI 6744, com objeto semelhante. Veja que em março deste ano o Supremo julga a ADI 6543, impede que o Ministério da Educação nomeie diretor interino de centros técnicos federais, oportunidade na qual a ministra Carmen Lúcia anota: supervisão ministerial não se confunde com subordinação, menos ainda tem esvaziado a estrutura constitucional desenhada no sistema vigente, garantidor da democracia nesses espaços de ensino. Sua Excelência falava da autonomia universitária. Esse, portanto, é o contexto de julgamento da ADI 6565, a partir de um histórico legislativo disciplinador da nomeação dos reitores das universidades federais, que se dá sempre controlando mais e mais o campo discricionário do presidente da República à luz do princípio republicano. Com a Lei 6420 de 1977, o artigo 16 da lei posterior de 68 cria uma lista sextupla. Portanto, não havia lista. Vem 68, uma alteração em 68 e cria uma lista sextupla. Em 95, a lista passa a ser tríplice, Lei 9192. E atualmente, a Lei 11.892 de 2008, sobre os institutos federais, sequer lista tríplice há mais. Só sai o nome daquele que foi granjeado pelo Instituto Federal, a quem cabe o presidente da República nomear. Portanto, o percurso legislativo das normas que regem a disciplina dessa questão é claramente mais e mais limitador da discricionariedade do presidente, em nome do respeito à autonomia universitária, que ganhou assento constitucional em 1988. É exatamente por isso que não pode o presidente da República, a partir do momento em que a norma, porque Haberler já ensinava, não há norma jurídica que não seja norma jurídica interpretada. Qual foi a interpretação que o Poder Executivo deu diante da lista tríplice dos reitores para concretizar a autonomia universitária lançado no 206 e 207 da Constituição Federal? Nomear o mais votado. Essa é a norma. O texto pode não prever isso, tanto na lei atacada quanto no decreto atacado. Pode não ter essa previsão expressa, mas importa saber qual a norma, qual a concretização, no caso concreto, que o Poder Executivo historicamente deu. Aqui nasce dessa realização a norma, e a norma sempre foi nomear o mais votado.
Quando de repente o presidente da República resolve descontinuar esse costume constitucional, é necessário que Sua Excelência aponte a razão de fazê-lo. E se essa razão é uma razão que mais realiza, que melhor realiza a autonomia universitária. Porque na República, e aqui quem alerta é o ministro Celso de Mello, não há o personagem do monarca constitucional no Brasil. Não existe mais o filo porque quilo. É preciso ser leal e republicano aos fundamentos determinantes da decisão, que mesmo no âmbito de discricionariedade, os presidentes da República e a presidente, historicamente, sempre empregaram. Se o que se quer é descontinuar esse costume para desmantelar o passado e, a partir daí, impor um novo costume constitucional, é preciso, no mínimo, fundamentar. E fundamentar à luz de um comando que demonstre que, assim, a nova prática melhor realiza a Constituição. Não foi o que se deu aqui. Há ainda comparações em relação às outras listas. Comparações data máxima vênia que entendo inapropriada. Por quê? Porque na lista do Ministério Público para a PGR, na lista, por exemplo, da Defensoria Pública da União para a figura do Defensor Público Geral, na lista do 5º Constitucional, vamos tomar como base o STJ nas Cortes Superiores, o STJ sendo utilizado como exemplo, não há participação que há no campus. O assistido não vota. A população que é beneficiada pelas ações do Ministério Público não vota. Sabemos que as sessões do 5º no STJ, por exemplo, são secretas. Como comparar isso com o processo eleitoral que toma conta dos campi universitários no Brasil? Lá vota o professor, lá vota o aluno, lá votam os servidores técnico-administrativos, há colegiados que dão assento a membros externos, ex-alunos, por exemplo. Há uma dimensão muito mais ampla de um verdadeiro processo eleitoral, cujo ápice, após os professores se submeterem a essa longa corrida, é exatamente o fato de haver um vencedor, haver alguém que foi vitorioso, haver uma candidata vitoriosa, haver alguém que diga: o campus o elegeu, o campus a elegeu. E o presidente da República poderia fazer um controle de legalidade. Será que elegeram alguém que é inelegível em razão da ficha limpa? Será que elegeram alguém que tem uma condenação por improbidade? Mas jamais criar um completo estado de desprezo a essa vida pulsante das cidades universitárias, tirando da nomeação o eleito e nomeando os menos votados, nomeando os derrotados. Não é essa a vontade da Constituição. É exatamente nesse sentido que passo para o final afastando qualquer aderência da ratio decidendi da ADI número 51, de relatoria de Sua Excelência o ministro Paulo Brossat, que é invocada no acórdão de 1989, há mais de 32 anos, como sendo um precedente definitivo para a matéria. Na hipótese da ADI 51, do ministro Paulo Brossat, houve na Federal do Rio de Janeiro o fim de todo o processo. O presidente da República não participava mais em hipótese alguma. O ato, que era complexo, deixou de sê-lo, passou a se esgotar no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é o que aconteceu aqui, não é o que ocorreu aqui. Daí a necessidade de subscrever o pedido, pleiteando perante essa Suprema Corte que se confira interpretação conforme a Constituição aos comandos legais e infralegais mencionados, de modo a que o presidente tenha necessariamente por obrigação de nomear o primeiro colocado e tornando como passo seguinte nulas as nomeações passadas que não se deram sobre essa forma. É assim que se faz aqui o PROIFES, essa vindicação, e o faz em nome de Darcy Ribeiro,
que anotou: ninguém, professor ou aluno, será punido ou premiado jamais por sua ideologia. É o princípio do respeito recíproco, da tolerância e da liberdade docente. É assim que o Proifes encerra sua sustentação, pedindo, portanto, a procedência da ADI 6565.